Muito bom dia a todos! Hoje é dia 18 de abril de 2026 e nós iniciamos, aqui da cidade de Curitiba, mais um estudo da Revista Espírita. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30. Os demais estudos da Revista Espírita também podem ser acessados lá no nosso site, www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você encontra um link para as playlists dos estudos passados, não somente do estudo da Revista Espírita, mas também de outros estudos promovidos pela casa, como, por exemplo, o estudo continuado do Livro dos Espíritos, que você também pode participar ao vivo às sextas-feiras. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã, e os demais estudos você tem uma playlist lá no YouTube que você pode acompanhar desde 1958, que foi quando começou a Revista Espírita, até agora, onde nós já estamos em 1862. Então, nessa onda da gente maratonar séries, né, nos streamings, talvez maratonar aí um estudo da Revista Espírita que já está aí com 4 temporadas ao ar. Então, nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Hoje nós chegamos no estudo de número 25. Então, nós concluímos um belo estudo nas últimas 2 aulas, falando sobre reencarnação, dentro do tema das dissertações espíritas. Então, as dissertações espíritas, elas vinham com grandes ensinamentos, né? Ensinos e dissertações espíritas. Então, são grandes ensinamentos ofertadas aí pela espiritualidade superior. E nós terminamos, então, nos últimos 2 estudos da semana passada, o tema muito interessante, quem não assistiu, que volta lá para estudar um pouquinho sobre a reencarnação. E agora nós vamos dar continuidade nesse tema das dissertações, agora falando sobre o realismo e o idealismo. Então, este estudo essa comunicação foi dada pelo médium o senhor A. Didier, e ele está lá nas páginas 131 a 132 da Revista Espírita. Então, passo para o Pereira, dá início no estudo de hoje. Bom dia a todos. Então, como o Lero já fez a apresentação, né, do tema de hoje, que é o realismo e o idealismo na pintura, né? Então, vamos lá ao texto 1. A pintura é uma arte que tem por objetivo retraçar as cenas terrestres mais belas e mais elevadas e, algumas vezes, simplesmente imitar a natureza pela magia da verdade. É uma arte que, por assim dizer, não tem limites, sobretudo em vossa época. A arte de vossos dias não deve ser apenas a personalidade. Deve ser, se assim me posso exprimir, a consequência de tudo o que foi na história e as exigências da cor local, longe de entravar a personalidade e a originalidade do artista. Ampliam-lhe a vista e formam e depuram seu gosto e o fazem criar obras interessantes para a arte e para os que nela querem ver uma civilização caída e ideias esquecidas. Então, só um comentário aqui, Pereira, que quando ele entra nessa parte de arte, né, é interessante porque eu me recordo daquele estudo que a gente fez lá, acho que é 59, alguma coisa assim, quando ele trata de Júpiter, né, e aí fala de Mozart e tudo mais, né, e também as pinturas que eles trazem, e aí ele comenta, né, que a arte que nós temos disponível no nosso mundo hoje, ali ele pegou, por exemplo, a música, ali nos níveis mais superiores da espiritualidade, ela não passa de ruído, né?
Então, a gente vê hoje, né, a qualidade das músicas, por exemplo, quando a gente pega uma orquestra, né, uma sinfonia e tal, são belas músicas, né, e isso, né, a nível da evolução espiritual, a música mais sublime, lá nos níveis mais altos, ela não passaria de ruído. E aí, às vezes, eu até faço uma comparação, né, se uma quinta sinfonia de Beethoven, ou as quatro estações de Vivaldi, que é maravilhosa, né, as quatro estações são ruídos, nós temos ainda muitas músicas ruidosas para nós hoje em dia, né? Eu não vou falar aqui em temas musicais, mas tem algumas músicas que eu não gosto, né? Que são vulgares. Então imagino que seria essa música. Essa música não seria, né, nada para lá. Mas é interessante o que o Espírito vem comunicando ali no início, porque ele comenta, né, que a pintura ela retrata aquele momento que nós estamos vivendo, né? E é interessante porque quando você se depara ali para analisar uma pintura lá de Da Vinci ou algo assim, eu não tenho essa capacidade de enxergar às vezes tudo que aqueles analistas de pinturas conseguem, né, enxergar e extrair daquilo, né? O olhar, a postura da mão e tal. Então, um pintor que para mim ele já vem aí com essa sensibilidade maior do que uma pessoa normal, né? Porque ele consegue retratar ali numa pintura várias nuances da época. A gente não consegue muitas vezes extrair. Então veja que é interessante isso que o Espírito fala, né? Porque nessa pintura ele retrata geralmente a época, né? Então a importância da arte, né? E voltando naquilo que a gente comentou até na semana passada, né? A importância de nós também aprendermos sobre arte. Por quê? Porque se nós não temos muita aptidão, o Pereira sabe, eu não sou muito adepto da poesia, né? Então, a poesia eu, assim, leio e tal, mas não gosto muito. Então, vai chegar um momento que eu vou ter que também aprender a entender essa questão poética, porque também faz parte da evolução espiritual, né? Nero, você entrou assim na arte como um todo, né? Entrando lá na parte musical. Mas vamos partir que ele falou da questão de pintura, né? O que representa, por exemplo, determinada época da sociedade. E é por aí que nós conhecemos, por exemplo, vamos voltar já lá dos homens primitivos, dos homens nas Pinturas cavernas. rupestres, né? É, os rupestres, para que você percebe aquele desenho, ali é uma arte que está demonstrando para a gente conhecer os costumes, os hábitos que eles tinham naquela época. Nesse sentido que ele está colocando, que ela demonstra, ela grava o momento da história, né? E aí vai indo, o que você falou desses pintores mais clássicos aí, de Da Vinci, mas sempre teve, quando você analisa ali no partindo na arte da pintura, claro, você percebe ali que ele sempre tem um sentimento que vai demonstrar os costumes, os rostos da sociedade daquela época, né? A tristeza, a alegria. Até na questão da Mona Lisa, né? Que você questiona, você percebe ali que um é triste. Então, ele refere nisso. E aí entra também na parte da arte do teatral, né? Você vê, na época da antiguidade, você consegue ver ali as grandes óperas, né? A maneira que eles criavam. E tudo aquilo ali estava representando o sentimento da sociedade. Então, nesse sentido que ele tem colocado a importância da arte. Infelizmente, hoje, por exemplo, se a gente pensar assim, eu sou também meio crítico, não sou muito fã dessas questões das artes abstratas aí que você não consegue identificar, né? Eles fazem um monte de rabisco ali. Mas ele também tem um sentimento, só que a gente não consegue captar aquilo, o que a pessoa está querendo dizer naquilo, né? Na antiguidade, as artes eram mais objetivas, né? Desde os pés lá que você percebe na caverna, que ele deve estar o tipo que ele caçava, do tipo dos animais que existiam, dos costumes deles, né? Da astronomia. Até na época, depois quando entra mais na parte do modernismo, que parece já mais repetindo os aspectos da sociedade. Hoje, não sei, talvez daqui 100 anos, 200 anos, as pessoas vão olhar e analisar e vão conseguir identificar o que esses artistas de hoje estão fazendo. Mas eu tenho muita dificuldade de sintonizar com a arte de hoje, e não com a arte antiga, né? Porque eu consigo identificar bem isso, até pela música, pelas óperas, pelo teatro e pelos desenhos em si. Eu consigo, e eu acho que a sociedade consegue imaginar a sociedade daquela época. Né? Se fosse assim, a gente não conseguiria, né? Até no próprio espiritismo, né? Você vê lá as fotos de Kardec, os desenhos, aquelas imagens, ela traz um pouquinho
ela demonstra a história, né? Quase que nós conhecemos a história no momento atual. Vera. É muito bacana essa colocação de vocês, mas gostei muito da parte que tu disseste, José, do sentimento. E é uma verdade isso. Então, o sentimento do artista, ele é muito importante, mas referente ao que ele vai tratar, o que ele vai, né? Aí, vou voltar no texto, gente, porque é riquíssima essa primeira parte, porque é tudo que nós vamos desenvolver depois, né? Ele diz assim, a pintura é mais uma arte, então existem outras. Por exemplo, uma muito próxima que a gente conhece de grandes mestres do mesmo período, as esculturas, né? E as esculturas, como sendo alguma coisa mais fácil, porque a argila sempre houve, os próprios rupestres também faziam, né? Rupestremente, digamos assim, também os antigos, digamos assim, os primeiros, né? Que vieram para cá, se expressavam através de pequenos artesanatos, utensílios, tudo isso é arte. Começou sendo arte e utilizado para se estabelecer com a relação com o meio, né? Estabelecendo com a relação com o meio. E aí ele coloca, retraçar as cenas terrestres mais belas e mais elevadas. Aí eu digo assim, nesse período dos quais ele está tratando, e ele especificamente trata da pintura, o que é muito bacana, ele trata exatamente porque quem é que encomendavam esta arte que se desenvolveu naquele período? Aqueles que tinham condições financeiras. Então, muito clero, e muito aqueles que tinham condições, que seriam os imperadores, e aqueles que detinham os valores, digamos assim, né? Então, a gente vai vendo que o retrato das cenas da passagem de Jesus foi muito célebre, né? Então, ela se faz de uma forma muito intensa nesse período, porque o clero, né, tinha as condições, veja que maravilha que foi isso. Então, ele está exaltando este lado, e olha o que ele diz. Ele diz, e por vezes, simplesmente imitar a natureza pela magia da verdade. Como é que a gente poderia entender essa magia da verdade? Eu diria assim, aí alargando o nosso pensamento, pode que aqueles tenham também vivido naquele período. Pode que aqueles tenham participado, porque sabemos que os grandes mestres da pintura, daqueles ligados ao belo, como na obra de Ivone do Amaral Pereira, a gente percebe que estes já tinham um contato maior, já eram espíritos com desenvolvimento maior, que vinham justamente para traçar e trazer esta magia da verdade, porque realmente foi colocado, e o que nós temos de expressão daquele período é isto, feito tanto tempo depois, gente, e a gente se emociona quando vê, né? Eu vou dizer assim, nunca estive frente a frente com estas obras que a gente sabe que existem, deste próprio pintor que depois assina, que ele tem várias do Louvre, como está colocado no texto aqui, né, que ele faz uma consideração, o tradutor. Então, a gente vai vendo assim que, imagino eu, pelo relato de outras pessoas, que isso é maravilhoso, que tu sente a energia, porque aí está o sentimento que tu disseste, está impregnado na obra o sentimento. Então, a importância e a fidelidade dentro dessa magia da verdade que vem também a inspiração. A gente sabe que a inspiração é muito importante nesses momentos também de trazer a fatos dos quais tenhamos vivido, mas não presenciado, contemporâneos, mas não presenciado, e de que forma poderíamos. Então, isso foi contado, isso foi trazido, e aí trazer esse sentimento. Então, a gente vai ver a expressão de cada pessoa dentro daquele contexto. E aí ele continua dizendo, né? Aí ele diz que não tem limites. Claro que não tem. Imagine recriar alguma coisa que tu não viu e trazer uma verdade, trazer uma expressão e poder passar essa magia da verdade, né? A arte de vossos dias não deve ser apenas a personalidade, então é verdade. Não é a pessoa se colocando, é o sentimento que ela tem daquilo que está sendo colocado através de outros sentimentos, de pessoas que contaram, de cenas que foram colocadas, daquilo que foi escrito, porque ficou na literatura e não ficou nas imagens, né? Muita coisa não ficou a maioria não ficou nas imagens. Então, trazer dentro disso, trazer ali algo, né, importante. Daí ele coloca, deve ser, se assim me posso exprimir, olha a humildade desse que está se colocando e trazendo para nós a informação. A compreensão.
Olha que interessante. Então, o sentimento é quando a pessoa compreende, então ela traz essa magia da verdade, de tudo que foi na história. As exigências da cor local, porque tudo era diferente, nós não podemos querer pintar uma cena com o que nós temos hoje, da maneira como vemos hoje. Não dá. Tu tem que trazer a cena da época. Era a luz era uma luz parca, era de lampião, era de lanternas, era de vela. Então, tu não pode trazer uma super luz, né? A não ser que fosse no dia, o externo, digamos. Então, tudo guarda o cenário, o vestuário, tudo guarda, e as características das pessoas da época. Então, tudo guarda realmente uma identidade que o pintor precisa retratar. E ele vai colocando isso, que é aí que está o belo, né? E ele diz que isto está longe de entravar a personalidade, é reprodução. É a originalidade do artista, ampliando-lhe, porque daí o artista consegue, na compreensão, ver que ele está sendo um instrumento, né? Então, na verdade, ele está trazendo aquilo como instrumento. Não é o que ele pensa que ser, é o que deveria ser, digamos assim. Olha a diferença, porque é de época, né? Aí ele coloca aqui, formam e depuram o gosto e fazem criar obras interessantes para a arte, e para os que nela querem, para aqueles que gostariam de ver alguma coisa, que eles querem ver uma civilização caída e ideias esquecidas. Não, nem caída e nem esquecida, porque foram momentos importantes das quais nós também, com certeza, estivemos. Então, não existe isso. O que existe é retratar aquilo que é realmente, que deu-se, e a gente enxergar, como vocês colocaram, as belezas que existem, né? Tudo que a gente vê hoje dentro dessas descobertas, que nos trazem bastante até a própria escultura, como manifestação do homem, a gente diz, puxa, que bacana os caras terem essa ideia de fazer isso com essa intenção de arar, de armadilha, ou de seja o que for, porque era a vida, então. E a vida tinha a sua magia, a sua cor e o seu brilho e a sua importância. Então, a gente poder entender isso, aí sim nós aqui conseguimos, digamos assim, exaltar, né? Fazer esta observação e, assim, esse reconhecimento como obra realmente que são, né? Eu achei interessante, perfeito essa colocação tua, que quando a gente fala de arte, a gente não fica pensando nas coisas que a gente conhece, né? Mas o Lelo sabe disso, e muitas pessoas que me conhecem sabem isso, que eu sou, assim, meio crítico, né? Eu não gosto de museu, vamos dizer assim. Também, quando falei museu, ou também não gosto de prédios antigos, né? Quando vê aquelas obras antigas, aqueles prédios, aqueles mausoléus, é uma coisa minha, né? Que eu acho que tem que derrubar, tem que colocar tudo e fazer uma coisa nova. Mas na colocação que você colocou aí é perfeita, porque também, quando você observa a parte das construções, né? É uma arte que você está demonstrando o gosto da época, né? Quando você vai no museu, eu já vou repetir de novo, é uma coisa minha, mas você vê a importância quando você começa a ver lá dos egípcios ou de outras regiões, os objetos que eles adoravam, as idolatrias, você vê aquelas estatuetas, você consegue identificar, é uma arte que está demonstrando, é o que ele coloca no texto, o que eles gostavam, né? O que eles faziam naquela época, que eles seguiam, né? Que ele era um cristão, você não era cristão, aí entrou na questão da Igreja Católica, que eu acho que é perfeita, que a Igreja Católica, ela é rica porque da antiguidade e eles colecionam muito isso, né? Tem muito, eles trazem muito isso da antiguidade, né? Tanto os objetos sagrados aí que vivem buscando o quê? Exatamente isso, através da arte antiga, é você comprovar, né? Hoje, no presente, comprovar o passado, como é que eles viviam, como que eles adoravam, o que eles faziam, que tipo de religião, que cultura. É bacana essa colocação que você colocou, que a gente às vezes fica com uma ideia só, né? Uma ideia meio... quando pensou em arte, ela já falou algumas coisas, eu coloquei outras, mas tem tudo isso, né? Tudo faz parte da arte. Bacana. Nos lugares que eu vou, a primeira coisa que a gente busca são os museus. Eu não. Amo. Não, é uma coisa minha. E a nossa cultura é cultural, sei, né? Eu concordo com você. Mas é gosto, né? Que já tem um desprendimento. Eu não, eu gosto muito e digo, puxa,
né? Então, assim, a gente vai vendo que, claro, tudo é uma questão de gosto mesmo, mas ele traz, tu falaste uma coisa bem importante que vale a pena a gente ressaltar, traz a cultura do povo da época, das quais a gente também participou, né? Então, a gente vai vendo que tem um traço da história da civilização dentro desses panoramas, seja qual for a arte, aqui ele está falando da pintura, né? E que seja qual for a arte, então traz utensílios, uma série de coisas ali retratadas que a gente pode revivenciar, né? Digamos assim, relembrar com a alma, com o espírito verdadeiramente, né? Então, vamos dar continuidade aqui agora. A chamada Deixa eu só pintura... fazer um comentário. Opa, Demorou para desabilitar meu microfone aqui. Mas é interessante isso que o Ferreira falou do museu, né? E foi o que eu comentei ali no início, né? Porque às vezes, pelo que a gente entendeu da reencarnação, nós vamos ter que atingir, evoluir em todos os níveis para se tornar espíritos perfeitos, né? Então, eu e o Pereira ainda vamos ter que batalhar um pouquinho na arte, né? Eu ainda fui músico já, né, Pereira? Ainda já tenho uns passinhos na frente, né? Então, toco violão, toco guitarra e tal, então já tenho uns passinhos na frente. Mas é interessante porque o texto trata justamente disso, né? Trata do realismo e do idealismo, né? Então, eu e o Pereira ainda estamos muito firmados no realismo, né? Então a gente olha ali, não, o mundo é daquele jeito. Eu também, durante muito tempo, Pereira, tinha exatamente a mesma compreensão sua, de que se nós ficarmos observando as construções antigas, quem daqui 300 anos vai observar as construções que nós fizermos se nós ficarmos mantendo as construções antigas? Mas aí a gente vê que existe espaço para tudo, né? Então, por exemplo, hoje nós temos as construções antigas, mas nós temos a nossa ponte de Guaratuba, né, que é uma construção nova, moderna, né? Então, são coisas assim que a gente vai conseguindo unir uma com a outra, né? E aí, a gente girou bastante no tema do sentimento do artista, e é interessante que aqui não é uma afirmação, aqui é um devaneio meu até, né? Pegando ali um paralelo, né? De que Emmanuel, quando se apresentava para Chico, ele não se apresentava com a fisionomia dele de última reencarnação, mas sim de uma reencarnação que Emmanuel gostou, né? Que ele se assimilava melhor, né? E aí a gente vê, por exemplo, na pintura de Jesus Cristo, por Da Vinci, ele é uma fisionomia de Cristo que não é a fisionomia que os povos daquela época, naquela região, teriam, né? Mas será que Da Vinci talvez não buscou, às vezes, uma reencarnação de Cristo de outra forma, de outras reencarnações para retratar, né? Ou será que foi simplesmente um realismo ali, uma solicitação mesmo de poder aquisitivo que queria que ele pintasse um Jesus belo, de olhos azuis e tudo mais, né? Então a gente começa a devanear nisso e com certeza tem estudiosos que se debruçam sobre isso, mas é interessante essa questão aí da arte, o quanto que ela nos traz, e a Vera trouxe muito bem, aprofundou bastante essas questões ali de linha por linha, que eu gosto ali, como que a Vera faz, né? Pode concluir, Vera, e a gente dá andamento. Sim, bem rapidamente, só essa questão, eu também me chama a atenção, essa figura de Jesus, e a gente já sabe o porquê esse europeu, né, essa parte europeia que trouxe, né, a gente já sabe que é devido a algumas situações que houveram depois, mas naquela descrição feita, naquela carta endereçada ao imperador, do próprio senador, que é a única, acho que tem, falando sobre Jesus de uma forma descritiva, ele não fala detalhes, por exemplo, cor dos olhos, ele não fala, mas ele fala da estatura, fala da beleza, fala dos cabelos, a moda nazarena, como ele diz, então, cabelos cor de mel. Então, ele vai descrevendo de uma forma que a gente, os olhos, eu diria a cor dos olhos é o que menos importa, se trouxeram o azul ou o verde, ou não, né, enfim, é o que menos importa, mas eu acredito que existe essa majestade de Jesus, que é o que importa, né? Essa imponência, essa autoridade que nos traz essa ligação. E a gente olha e realmente sente, né? O sentimento que o José colocou, que eu acho que é bem importante, né? O sentimento que traz a obra. É aí que está o grande negócio, o foco central, né? Então, vamos dar continuidade. Bacana esse debate, né? Acho que temos que conversar sobre isso, porque é a maneira da gente compreender, né, o texto. A chamada pintura histórica de vossas escolas não está em consonância com as exigências do século.
ouço dizê-lo, há mais futuro para um artista em suas pesquisas individuais sobre a arte e sobre a história do que nessa via onde dizem que comecei a pôr o pé. Só uma coisa poderá salvar a arte de vossa época: um novo impulso e uma nova escola, que, aliando os dois princípios que dizem tão contrários do realismo e o idealismo, induza os jovens a compreender que, se os mestres assim são chamados, é porque viviam com a natureza e sua imaginação poderosa inventava onde era preciso inventar, mas obedecia onde era preciso obedecer. Para as pessoas ignorantes da ciência, da arte, muitas vezes as disposições substituem o saber e a observação. Assim, em vossa época, vêm-se em toda parte homens de uma imaginação deveras interessante. É certo, mesmo artistas, mas não pintores. Estes não serão contados na história, senão como desenhistas muito engenhosos. A rapidez do trabalho, a aplicação na crítica do pensamento se adquire paulatinamente pelo estudo e pela prática, e, a despeito de se possuir essa imensa faculdade de pintar depressa, ainda é necessário lutar. Sempre lutar. Em vosso século materialista, a arte não o digo sob todos os pontos de vista, felizmente, materializa-se ao lado dos esforços verdadeiramente surpreendentes dos homens célebres da pintura moderna. Por que essa tendência? É o que indicarei na próxima comunicação. Faz uma crítica, né? Então, na visão ali do espírito, a forma como se estavam conduzindo ali os novos artistas não estava de acordo, né? Então, ele faz uma crítica ali bem ferrenha nesse quesito. E é interessante, né? Porque de tempos em tempos a gente, sinceramente, né? Assim, vamos observando o nosso tempo hoje, a gente vê uma decaída na arte, né? Eu tenho um maestro que eu gosto de ser, que eu sigo lá no TikTok, e ele faz interpretações das músicas. Então ele pega a música e ele pega e ele mostra, por que essa música ela tem um sentimento triste? Porque o acorde é assim, 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 os acordes menores e diminutos, eles passam essa sensação, e ele faz uma análise, e eu fico pensando, poxa, não é que é verdade, né? Olha a sabedoria de entender isso. E aí uma outra vez eu li um outro maestro falando, ele falou o seguinte, que a quantidade de acordes hoje nas músicas, ele diminuiu assustadoramente. Então, quando você pegava uma música lá mais erudita, você passava ali por 30, 40 tipos de acordes. E hoje nós temos música com apenas 3 acordes, né? Então, em 3 acordes, o cara fica cantando e repetindo a música. Então, a gente vê que parece, de tempos em tempos, essa questão cultural, essa escola, nova escola que vem, ele vai dando uma decaída nessa qualidade, né, da arte. E, infelizmente, é o que o mercado gosta, né? Então, ele espalha isso, né? O mercado gosta e é o que se torna comercial, né? Mais comprável. Mas aí a gente consegue ver que uma música, você pega lá uma música, por exemplo, lá do Toquinho, por exemplo, a Aquarela, né? A Aquarela tem todos os anos e sempre está na moda, né? Quando você escuta, você gosta. Agora, se você pedir, qual que é o funk do ano passado, lá e tal, ninguém mais lembra, porque é muito superficial, né? Ele vem, faz aquele estrondo no momento e passa. Então, aí é que a gente vê, né, uma própria diferenciação mesmo daquilo que é arte e daquilo que, como o pintor falou, né, é apenas um desenhista, né? Ele não é um artista, ele é apenas um desenhista. Então, ali nós também temos, né, uma arte musical, um cantor, um compositor e apenas um reprodutor de ritmo,
né? Que vai vir e também vai passar, né? Quando você comentou na questão ligada mais à música que você colocou aí, mas então vamos voltar um pouquinho, que ele fala da decadência da arte naquela época. Ele está falando naquela época, 1862, né, antes, né, que foi colocado. Porque naquela época era valorizado esse tipo de artistas porque não tinha, por exemplo, não tinha fotografia, tinha fotografia, mas já era muito rústico, não tinha filmes, filmagem, não tinha gravadores, você gravar. Então, havia necessidade, né? Vou voltar lá para a caverna que pintava. Era uma maneira dele se expressar e passar para frente. Quando eu faço crítica nas questões do museu, eu acho perfeito, porque a única maneira de você conhecer aquilo, naquela época eles transmitiam para nós hoje, era daquela maneira, né? Ou seja, pela estátua, pela música, pelo um desenho, uma pintura. Mas hoje, por exemplo, eu sou crítico mais assim, quando eu vejo um prédio caindo aos pedaços, né? Não pode porque isso é totalmente histórico. Veja bem, hoje você tem condições de filmar aquilo, tirar, fotografar e gravar aquilo lá para mostrar para frente do futuro que era assim naquela época. Você não precisa deixar o prédio cair nos pedaços lá sem utilidade nenhuma para você postar para a posteridade. Né? Então, o que acontece também, a decadência da nossa época, desse tipo de artistas, é bem por isso, porque hoje você consegue, você vai lá, fotografa, tira, faz a planta 3D, do jeito que você quiser, você faz uma fotografia de um prédio, né? Da paisagem, você vai numa praia, você vai lá e tira toda a foto bonita, né? Um filme, e guarda aquilo ali que para o futuro você saber, olha, aquela praia era dessa maneira naquela época. Hoje não, hoje você consegue, mas naquela época não conseguia. Então, por isso que eu acho que quando ele fala decadência, porque hoje existe outra maneira de você perpetuar isso para o futuro. Não precisa ser daquela, né? Segurando um prédio que está caindo um pedaço, com utilidade nenhuma, para dizer que tem que falar, pô, você gostou, então faz uma réplica moderna já da maneira como que era, grava isso. Então, é bem por isso mesmo, né? Pera. É olhar, e é cada um no seu quadrado mesmo, né? A minha área é arquitetura. Daí vai se explicar, né? Um pouquinho. Que bom que tem você para explicar para nós, então, Vera. Eu tive um choque quando uma visita muito antiga a São Paulo, na Avenida Paulista nós passamos, e sempre aquelas casas maravilhosas, aquelas mansões, né? E uma vez que eu estive lá, nós passeando por lá, uma das casas estava sendo demolida, e o meu coração quase parou, porque tinha afrescos, tinha pintura, todo o teto dela. E eu fiquei imaginando, meu Deus, naquela época, os cafeicultores, aqueles que detinham o dinheiro, os valores, traziam artistas, inclusive italianos, e tantos artistas que vieram para cá, né, de vários locais da Europa. E a gente tem as nossas igrejas, muitas que foram pintadas por estes que vieram, trazidos de outros lugares. Não desmerecendo os nossos, não é isso. Mas é que eles estavam mais avançados na tecnologia, na maneira de fazer esse tipo de arte, né, de praticar essa pintura. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que estão... E foi substituída, e hoje a gente conhece a Paulista, e ali ficou o museu, que tem uma série de artes deste período, e que a gente pode ver esses nomes maravilhosos que, sem sair do Brasil, e ter esse acesso, né? É muito bacana. Mas chamando a atenção aqui para a nossa leitura, ele fala, em especial, a chamada pintura histórica. Então, é isso que ele está colocando. Na pintura histórica, tu precisa ter realmente aquela questão do sentimento, tu vai colocar o teu. Claro que sim, né? Tu tens uma personalidade, tem um jeito de pintar, mas tu precisa guardar. Ele fala também que aquilo está dando um problema. E eu encaro como hoje também, sabe? Eu encaro como hoje, porque se é um fato histórico, onde estavam essas pessoas? Tu não pode querer pintar a beira-mar se não estavam à beira-mar. Né? Não pode querer inventar. Vou inventar um morro, umas flores. Não tinha. Era o agreste. Então tem que ser um agreste. Né? Então, isso que ele está chamando a atenção no meu ponto de vista aqui, né? E aí ele diz, só uma coisa poderá salvar. Antes ele chama atenção, né? Sobre a questão de que há mais futuro numa pesquisa individual. Então, aquele que quer fazer e quer ser bom, quer ser fiel e compreende, porque tem que compreender a necessidade e a importância disso, né? Uma questão de compreensão. Se ele compreende, ele vai fazer essa pesquisa. E é onde ele está dizendo. É a pesquisa individual. E aí não é aquela questão, todo mundo vai pelo mesmo caminho, entendendo que aquilo está certo. E nem sempre é, que é o que ele está colocando.
Comecei a pôr o pé e vou caminhar todo mundo junto, né? E a gente vai vendo que muitas vezes a gente incide em erros, mas todo mundo faz. Mas não quer dizer que não seja errado por todo mundo fazer. Mais tarde, a gente vai entender que aquilo não era o correto. E aí ele chama atenção para o realismo e o idealismo, né? Que seria aliando os dois princípios que dizem, então, contrários. Então, fazer o equilíbrio, que é onde estaria, por exemplo, que ele diz assim, ó, é porque viviam com a natureza e sua imaginação poderosa inventava no caso, né? Ele está colocando, se os mestres diziam, é porque era assim que deveria ser, digamos assim, né? Por isso que eram chamados de mestres. Mas aí tu diz, não, eu vou colocar de mim. Ok, tu pode colocar de ti, né? Mas aí tu tem que entender. Como ele diz assim, ó, era preciso inventar. Quer dizer, é a parte do idealismo. Então, tu vai realmente colocar um pouco de ti, mas obedecia onde era necessário obedecer. Tu não pode tirar as características do momento histórico, porque ele é importante. Então, assim, ter esta compreensão faz uma diferença. Faz uma diferença, porque tu vai ver na arte moderna, muitas vezes, alguma expressão ali, vou colocar, independência do Brasil, né? Se ela não estiver de acordo com os locais e os fatos, né? A gente vai vendo que depois a gente entra na história e todo mundo fala uma coisa diferente, a gente não sabe nem o que é verdade, né? Então, perde-se o que é importante por causa de uma expressão mal feita através de um documento, eu vou colocar, como esse tão importante, né? E aí ele continua falando aqui, e aí faz essa crítica que vocês pegaram também, achei maravilhoso isso aqui, né? Ele faz, que existem pessoas que são até artistas, mas não pintores. Olha que interessante. Então, passarão a história esquecidos, muitos, e aqueles que forem melhores como desenhistas. Olha que interessante isso. Porque aí também não tem o conhecimento e nem o sentimento, né? Tá aí, ó, é o sentimento. Tudo vai gerar, qual é a tua intenção? Qual é o teu sentimento, né? E aí ele vai colocando da necessidade, porque hoje aí entra muito o materialismo, quando ele fala do materialismo, que hoje ainda existe, gente. Vamos fazer por fazer e vamos vender muito, né? Então a gente faz e vende, então com muita rapidez, pode ser bom o artista, mas ele realmente ali, ele continua fazendo, não é receita de bolo, porque até o bolo, se a gente começar a alterar, ele já não tem mais o mesmo gosto. Então, precisa de novo ver a receita para ter aquele bolo como gostaríamos que fosse. Então, aqui também ele vai colocando isso. É necessário, sim, voltar ao estudo, estudar, e sempre, sempre, sempre estar estudando para não perder-se nenhum detalhe, né? Nossa, a pintura é fantástica, né? A gente nos ensina bastante sobre isso, né? Aí ele vai falando sobre a tendência aqui, né? Que mudou. E agora ele vai explicar sobre isso, essa questão rápida, essa rapidez e essas alterações todas que houveram na área da pintura. Bem, vamos lá, Então, Tereza. vamos dar continuidade ao item 3. 2. 2. Desculpa. Como disse em minha última comunicação, para bem compreender a pintura, seria necessário ir sucessivamente da prática à ideia, da ideia à prática. Quase toda a minha vida passou-se em Roma. Quando eu contemplava as obras dos mestres, forçava-me por captar em meu espírito a ligação íntima às relações e harmonia do mais elevado idealismo e do mais verdadeiro realismo. Raramente vi uma obra-prima que não reunisse esses dois grandes princípios. Nela via o ideal e o sentimento da expressão, ao lado de uma verdade tão brutal que dizia a mim mesmo: é bem a obra do espírito humano, é bem a obra concebida e depois realizada, é bem a alma e o corpo, é a vida integral. Via que os mestres de ideias e compreensão débeis ou eram em suas formas, em suas cores, em seus efeitos. A expressão de suas cabeças era incerta e a de seus movimentos banal e sem grandeza.
É necessária uma longa iniciação da natureza para bem compreender os seus segredos, os seus caprichos e suas sublimidades. Sublimidades. Não é o pintor quem eu quero. Além do trabalho de observação, que é imenso, é preciso lutar no cérebro e na prática contínua da arte. Num dado momento, é necessário trazer à obra que você quer produzir os instintos e os sentimentos das coisas adquiridas e das coisas pensadas. Numa palavra, sempre esses dois grandes princípios, alma e corpo. Nicolas Poussin, pintor francês, 1504, 1600. É, interessante, né? E é legal, eu gostei desse início, Pereira. Vou fazer duas reflexões e já solto para vocês comentar também, porque ele diz aqui o seguinte, né? As relações, aqui, ó, as relações e a harmonia do mais elevado idealismo e do mais verdadeiro realismo. Então, ele deixa claro, né, que só um não basta, ele tem que ter a realidade, mas com ali o sentimento, com a alma e com o corpo, né, para poder transmitir toda essa realidade daquele momento. E aí me veio um estalo aqui da pessoa de Kardec, né, o quanto Kardec era um espírito evoluído, né, porque a gente vê que ele traz na revista, ele traz arte de pintura, ele traz arte de música, ele traz arte de poema, ele fala sobre diversos ramos da educação, né? Fala sobre o universo, ele fala sobre tudo, parece que ele gostava de tudo, né? Parece que ele gostava e compreendia tudo, né? Que é a demonstração já de um espírito, de um escol bem mais elevado, que já teve muitas reencarnações e já conseguiu transitar por todos esses mundos, porque para ele trazer um texto desse para a revista, é porque ele compreendia totalmente isso. E a gente vê, às vezes, quando ele faz aquelas observações, por exemplo, de botânica, né, quando ele fala com muita propriedade sobre botânica, que ele gostava e ele entendia daquilo. Então, isso é importante também a gente lembrar, né, da grandiosa evolução de Kardec, porque ele não traria nada para a revista que não fosse importante. E trazendo esse texto, ele demonstra também o quanto ele compreendia de praticamente, né, todas as áreas, né, de que nós temos acesso hoje. Eu acho interessante que você colocou aqui sobre o idealismo e o realismo, né? Então, quando a gente vai analisar uma pintura, que é o tema principal aí, ou qualquer outra arte que está sendo demonstrada ali com a gente, que chega até nós, seja uma estátua, uma estatueta, ou até a própria uma construção, né, arquitetônica, nós temos que entender um pouquinho de quem fez da pessoa que fez aquela pintura, quem pintou. Porque o idealismo era muito relacionado no que ele acreditava, né? Por exemplo, se fosse um cristão, se fosse católico, então, né? Ele ia tentar refletir o máximo possível, o idealismo dele era as questões sacras, assim. E o outro lado é o realismo. Se aquilo realmente, o realismo, por isso que ele fala que tem que ter essas duas coisas, né? O idealismo e o realismo. Se o realismo, aquilo realmente representava aquilo que aquela comunidade que ele estava representando ali, que aquilo realmente fazia, que era aquilo, fazia parte daquilo mesmo. Então, por isso que ele fala, tirar essas duas coisas. O idealismo, que é no que eu acredito, na maneira como é que eu vejo, e o realismo. Por isso que ele fala alma e corpo, no último final ele coloca lá. Se você não tiver aquela alma, por isso que quando a gente analisa as artes, a gente vai analisar de onde que ela veio. Por exemplo, se era uma pessoa ligada aos imperadores ou reinados, ele vai refletir aquilo lá naquela época. Se era um camponês, tem algumas casas que é ligado aos camponeses. Tem pintores desses antigos aí que eles ligavam para na parte dos camponeses, né, que eles gostavam de ver a vida. Porque ele estava vivenciando naquele dia, então ele chegava e sentava lá e ia ver lá o pessoal fazendo colheita, e pintava aquilo lá, uma camponesa, um camponês. Então, a arte ela tem que ter essas duas coisas, né? O idealismo e o realismo, se aquilo representa, o que representa aquilo naquela época, o que ele estava querendo se expressar. É bacana, se faltou isso, por isso que ele fala, se faltou isso, é tudo que ele fala no capítulo, é tudo pintura com dinheiro, que nem a Vera colocou, né? Então, você pode pintar, né? Você pode pintar uma paisagem, e replicar essa paisagem, ficar pintando, porque a ideia do teu é só consumir, mas
será que ela estava representando, né? Ela pode imaginar, ele pode tentar idealismo, mas é real aquilo ou não é? É bacana a gente refletir sobre isso também. Só antes de eu passar para a Vera, deixa eu só fazer um comentário que me lembrei agora. Eu não sei se o Pereira continua assistindo, mas tem uma série que foi até o Pereira que me indicou, que se chama Ministério do Tempo, né, Pereira? Eu não sei se você assistiu, eu terminei de assistir ela inteira, concluí a série. E é interessante, né, porque nessa série ele retrata pessoas de diversas épocas, né, para eles manterem a história, e dentro dessas pessoas, tem o Diego Velázquez, que é um pintor espanhol. E aí é interessante, né, nos episódios em que ele participa, né, ele explicando, porque ele explica daí a arte, né, ele explica, esse aqui o Monet fez assim porque não sei o que tem, tal. Esse aqui ele pinta assim porque tal, né, e aí às vezes ele volta naquela época, né, porque o Ministério do Tempo, eles fazem viagem no tempo pro passado, né, e às vezes ele volta no passado, porque tinha um pintor que ia pintar e aconteceu algum evento que ele não estava querendo mais pintar aquilo lá. Então ele tem que ir lá incentivar, né, o pintor a pintar e explicar a importância da arte dele né, tal. Então é bem interessante essa questão, e aí a gente vê o quanto, me coloco aqui falando de mim, o quanto eu estou atrasado nessas análises ainda, né? Porque eu consigo olhar, consigo ver uma beleza, por exemplo, ali as paisagens de Monet, né, as pinturas que ele faz, que é bem diferente daí já de uma Da Vinci, né? Então eu gosto bastante, assim, acho bonita a parte barroca, né? A arte barroca e tal, mas não consigo extrair essa questão, como ele vai falar ali uns slides para frente, né? Que ele, através da pintura que ele olhava, ele conseguia ver os pensamentos débeis do pintor que pintou. Então, imagina, eu não consigo extrair isso, né? Isso demonstra, né, que eu preciso ainda evoluir também nesse ramo de aprendizado que é a arte. Vamos lá, Vera. Voltando aqui, aqui ele pontua a questão da pintura histórica, né? Aí sim, mas claro que o pintor pode inventar a sua paisagem, é dele. Ele pode representar como ele quiser e colocar um pinheiro a mais, ou 2, ou 3, numa outra pintura, sem problemas, porque é uma expressão dele. Agora, se for histórico, eu estou retratando uma cidade, um local, por exemplo, vamos colocar ali, Santa Felicidade não, mas vamos colocar lá, Morretes, por exemplo, que é uma cidade histórica, e eu quero colocar alguma situação que tenha acontecido naquele local, eu preciso, então, preservar o que tem, né? É isso que eu quero dizer, né? Que ele quer dizer, que não sou eu. Não são as minhas palavras, são dele. Mas, gente, que maravilhoso isso. Olha o que ele nos diz aqui. Para bem compreender a pintura, seria necessário, ele não impõe, ele aconselha, né? Ele faz a crítica e depois ele vem dando um conselho. Seria necessário ir sucessivamente da prática à ideia, da ideia à prática. O que ele nos diz com isso? Isso é uma regra para tudo. Da prática à ideia é quando a gente aprende. A gente tem alguém para nos ensinar. Por mais que a gente tenha tendências, talvez tenham muitos, não sei dizer, né? Mas entre tantos que existem, poucos autodidatas. A maioria de nós vai para uma escola, frequenta, tem professores, tem mestres, porque ele mesmo diz que ele observa. Que ele, quando aprecia as boas obras, ele observa. Ele procura. Nelas viu o ideal e o sentimento da expressão. Né? Então, ele estava fazendo o que ali? Aprendendo. Então, ele diz, da prática à ideia, é começar a aprender a lidar com o material, com as cores, mistura de cores, obter os resultados, os matizes específicos para a pintura. A própria fazer a tinta, quanto que tem que ser disso ou daquilo, eles trabalham com óleo também, né? Tem um monte de coisa lá que eu nem entendo bem dessa parte aí. Mas da ideia à prática é quando ele aprendeu, e aí ele vai fazer. Então, ele já tem os instrumentos. Aí ele vai pensar o que ele quer e o que ele vai retratar. Aí ele passa a prática, né? Aí é diferente, passa por uma gestação, entre aspas, aquela obra. Olha que lindo isso. E os nossos trabalhos são assim. A gente efetua no pensamento tudo aquilo que a gente pretende fazer ou escrever, ou no trabalho da gente, enfim, para depois passar para o papel, para depois executar. Nada existe no mundo social sem ter antes aqui. Então, a importância da reflexão, do pensamento, da elaboração e da análise, que, infelizmente, muitos não fazem. Aquela questão, muitos leem esse texto aqui e leem. E vão dizer, eu já li,
a revista espírita toda. Mas estudaram, conseguiram ver as pérolas que existem, daí é diferente. Aí que é a diferença. Aí que faz a diferença, a quantidade de instruções que tem, né? E aí ele coloca também aqui, né? Quase toda a minha vida se passou em Roma. Quando eu contemplava as obras dos mestres, esforçava-me. Então veja como a gente aprende sempre. A gente na vida aprende todos os dias. Ensina, mas aprende muito mais, né? Somos esponjas. E aí ele diz, raramente vi uma obra-prima que não realizasse os dois princípios, que é do ideal, o que eu quero fazer, e o que é que eu estou fazendo, né? Se eu preciso retratar o que era, eu não posso mudar a face de uma pessoa, né? De repente, a Mona Lisa, o sorriso era aquele. Como é que ele ia fazer um sorriso diferente, se ela estava daquela forma, né? Colocar um... Não podia fazer, porque era daquela forma que ela estava. Os olhos eram aqueles, senão não seria ela, né? Então, a gente vai vendo que é diferente aquilo que ele vai colocando. E aí, quando ele fala que a questão da observação, aí tu fez a colocação de Kardec, né? Vocês fizeram a maravilhosa colocação de Kardec. Kardec teve um mestre que foi 100% observador, ele era construtivista, né? O Pestalozzi. O Pestalozzi era da ideia de que a criança aprendia vendo e observando. Então, observando a natureza, como é que faz a natureza? Eu preciso disso, agora a plantinha vai nascer, e como é que ela se comporta? Então, era de ver os resultados. Existe uma ação e existe uma reação. Então, ele era construtivismo, né, de Pestalozzi. Então, Kardec, que já veio com a missão, ficou 100% observador. E veja que a atividade dele relacionada ao espiritismo foi 100% observação, né? Era observação. E aí a questão de ter essa gama toda, porque realmente a gente via que ele tinha um conhecimento vasto, ele tinha várias formações, até na medicina, anatomia ele tinha. Então a gente vai vendo que na época aqueles que eram dados ao estudo e que tinham essa possibilidade, eles tinham física, matemática, eles tinham a parte dos astros, astronomia, vamos colocar assim, né? Então, eles tinham tudo, toda essa composição, e ele, claro, tornou-se um excepcional pedagogo, porque imagine tendo todo esse cabedal e ensinava matemática, mas ele criou, inclusive, dentro da próprio francês, da língua francesa, vários artifícios para aprendizagem. Então, ele tinha realmente uma habilidade fantástica, um conhecimento muito grande. Aí que vem aquela questão colocada aqui pelo Poussin, né? Que o estudo individual, como é importante ser bom naquilo que tu pretende ser, né? Aí a gente vai vendo que agora acho que tem mais algumas coisas aqui para frente, mas eu vou deixar, o mais importante que eu queria falar sobre isso aí. Mas se quiser concluir, pode ficar à vontade, Vera. A gente tem 5 minutinhos ainda e a gente já concluiu a leitura do texto. Então, se quer à vontade, quiser, pode concluir. Senão, a gente nem vai entrar no outro texto, porque não vai dar tempo da gente ler. Então, aí a gente já passa para as considerações finais aí desse estudo de hoje, que foi bem interessante mesmo. E aí, então, vou continuar. Porque daí, quando a gente faz esse processo de maturação e, entre aspas, de gestação, a gente consegue encontrar, né, a alma e o corpo. Que ele diz, o lado material, a necessidade de retratar o que é certo, mas também aquilo que tu sente, porque veja, a gente vê obras maravilhosas, tu vai dizer, meu Deus, vamos colocar a Santa Ceia, né, ou vamos colocar lá a expressão lá do inferno, né, de Dante, e a gente vai vendo que realmente, Alighieri, né, a gente vai ver que realmente eles colocavam as situações, e depois os artistas pintavam com essas informações, e colocavam com expressões, cada um com a sua, não tem um com a mesma expressão. Então, é simplesmente fantástico isso, o momento de pintar cada um, eu creio que seria uma identidade com aquele, né, e agora eu ouso dizer, porque ele também disse que ousa dizer, eu também ouso dizer, que, gente, proximidade com a inspiração nesse momento, né? Para nos trazer, assim, esse belo, essas expressões fantásticas que é onde está a alma, né? A alma está ali. E ele coloca, é a vida inteirinha. Por que a vida inteirinha? Porque a gente se prepara e precisa realmente de esforço e de trabalho para fazer aquilo que a gente vai fazer, que é a nossa profissão.
Daí cada um na sua, né? Então ali a gente vai colocar o que a gente tem de melhor, cada um no seu segmento, junto com o que, como se diz, o amor, a boa vontade. Senão a gente faz coisas que dali a pouco, né? Não tem nem sentido. Então, para a gente realmente fazer as coisas de modo completo, teria que ter essa vida inteirinha, como ele coloca aqui, né? Aí ele faz uma outra analogia, via que os mestres moles nas ideias, que eram aqueles que não tinham expressão, né? Infelizmente, a expressão de suas cabeças era incerta e a de seus movimentos banal e sem grandeza. Então, não impressionaram, não deixaram marcas, passaram, né? E eram mestres. Então, tu pode sim, eles poderiam ser bons mestres, mas não eram bons pintores. Olha que interessante isso, porque às vezes a pessoa sabe ensinar, mas não sabe fazer. Aquele que vai aprender vai ser bom. Olha que bacana que é isso. Quantos tem, né, que ensina a pessoa e depois o outro é um grande escritor, mas teve seus mestres, né? Toda a escola a gente sabe que ela é importante, né? Aí ele diz, é necessário uma longa iniciação na natureza para bem compreender. Aí ele ressalta de novo a importância de levar a sério. Vou trazer agora a palavra que eu acho mais importante em Kardec, que é a seriedade, né? Ele coloca isso de uma forma nobre e importante em cada estudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer, a seriedade. Se houver seriedade, quem vai aproximar-se de nós, espiritualmente falando? Mas não só espiritualmente, gente, a gente vai vendo que a gente vai fazendo uma seleção natural, quando a gente põe seriedade, né? É tão interessante isso. E ele diz, uma longa, ou seja, não é de um dia para o outro, não se faz artistas de um dia para o outro, e tem que ter compreensão, né? Compreender os seus segredos, os seus caprichos e as suas sublimidades. Então, a natureza nos ensina, mas temos que estar atentos. Senão, passa e a gente não vê, e não aprende. Passa a oportunidade também. Eu vou parar aqui, ainda tem mais um finalmente, mas nós já estamos na nossa finalização aqui. Já. Não, muito legal. Legal. Pereira, acho que é isso por hoje, né? É isso, né? Muito bacana, né? Essa discussão, eu acho que é uma abertura, né? É um primeiro momento para aquelas pessoas que estão nos acompanham, que ela possa refletir sobre tudo isso e valorizar realmente, como a Vera colocou, o estudo sério, né? E eu acho que esse texto, para mim, foi muito rico no sentido seguinte, que eu acho que nós temos que valorizar um pouquinho mais, quando o Lelo comentou, que quando a gente estiver vendo uma arte, seja num museu, ou seja numa pintura, que está numa galeria de arte, de pintura, começar a olhar ela e começar a buscar o sentimento, quer dizer, aprofundar mais, porque é fácil você ver, achar que é bonita por causa da cor, por causa do seu tempo, por causa da paisagem, ou por causa da fotografia do rosto. Mas o que ele coloca ali, né? Nós temos que chegar e olhar aquela arte, né? Ele falou que estava isso, olhar aquela arte lá e começar a imaginar, né? A época, a maneira, tem que ter mais sentimento sobre tudo isso. Porque senão a gente fica, por isso que talvez eu não gosto, porque talvez eu chego lá e eu olho meio superficialmente por cima, né? E hoje você vê nesses catálogos, revistas, na própria internet, você vai lá e pega a obra que você quiser, você consegue ver que ele vai valorizar isso. Mas para o crítico, não, né? Para a pessoa que realmente, ele comentou que ele olhava, você vai olhar aquilo lá e vai começar a imaginar, né? Voltar naquela época, como que era. Ou quando a gente olhar uma estátua, um objeto, qualquer coisa que for olhar lá, a gente olhar com esse olhar, né? De interpretar a época. Tá aí, meus amigos, minhas amigas, nossos colegas do YouTube que nos acompanham. Mais uma reflexão hoje, falando sobre a pintura. Os movimentos da época. Kardec traz, por isso que ele chama de laboratório do mundo invisível, ele traz para dentro do espiritismo as questões que estavam ocorrendo para que nós possamos estudar, interpretar hoje fatos que ocorriam naquela época. É assim, nesses instantes, nos agradecer, nossa gratidão, mais uma vez. A Deus, eu gosto sempre por essas oportunidades, dessa reencarnação, onde estamos podendo nos aproximar ainda mais, aprender
sobre esta filosofia, essa doutrina também. Obrigado, Deus. A nossa gratidão também ao nosso mestre, Jesus, nosso Deus, nosso motorista, pelo Evangelho e também pelo advento do Espiritismo. Estava lá Jesus, um Espírito de verdade, coordenando, trazendo-nos, revelando o mundo espiritual. Obrigado mesmo. A nossa gratidão e amor aos nossos mentores, nossos guias, nossos amigos espirituais que nos acompanham, sempre nos orientando. Também saudamos e agradecemos os amigos espirituais que nesses dias de estudo, que nós temos comprovação disso, onde estamos estudando a revista espírita ou outro estudo, estão sempre presentes também, buscando conhecer que mundo, mesmo no mundo espiritual, não tiveram acesso a espírito, e aproveitam essa oportunidade. Alguns são atraídos para conhecer esse tema que estamos estudando. Aos nossos amigos e amigas, desejamos muita paz, muito amor, muito estudo, muita harmonia, muita força, tá? Saúde, para continuar essa jornada. Hoje, e continue sempre perseverando no bem, no amor, no espírito, e as coisas assim tenderão a se harmonizar no futuro. E assim seja.